Nós estamos no capítulo 45 de Gênesis, mas tudo começou, segundo a Bíblia, no capítulo 37. E nós vemos aqui a história de José. Sabemos que José era um dos filhos mais novos de Jacó. Depois de José só teve Benjamim, não foi isso? Depois de José ainda teve Benjamim. Então Jacó e Benjamim eram filho de Raquel. Então vemos aqui que Jacó, ele habitou na terra de Canaã, né, e com ele estavam os seus 12 filhos, né, os patriarcas, as 12 tribos de Judá. Então estava ali Jacó, estava a sua esposa Lia, Raquel já estava morta, e as suas concubinas, né? Então, e os seus 12 filhos estavam habitando na terra de Canaã, inclusive José. José, como nós sabemos, ele era o filho preferido de Jacó, né? Por quê? Porque foi justamente o que a sua esposa já falecida Raquel, ela deixou José e Benjamim. Então, José era o filho que Jacó mais amava. Eu quero já deixar claro que José é uma tipologia de Cristo aqui, é um tipo de Cristo. Nós encontramos na história de José, na vida de José, nós encontramos a história de Cristo, né? A peregrinação de Cristo aqui na terra, o sofrimento de Cristo, as perseguições, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós podemos encontrar em toda a história de José, que está descrita nos capítulos 37 até o capítulo aproximadamente 48, 47 de Gênesis. Então, ele era o filho mais amado do pai Jacó. Então, por isso que ele deu uma túnica de várias cores para ele. E a Bíblia diz, lá no capítulo 37, que os irmãos tiveram raiva de José, eles odiaram a José, eles tinham inveja dele, né, porque ele era o queridinho do papai, né, foi como a Flávia falou aqui, né, os queridinhos, né, de Jesus, né, ela nem sabia a palavra que eu ia pregar hoje, mas José era o queridinho do papai Jacó. Então, por isso ele deu uma túnica de várias cores, né? Uma túnica como essa no tempo desse, aí aproximadamente, deixa eu ver, mais de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos antes de Cristo, com certeza, mais de 1000 anos, ora, muito mais, 1000 anos era Davi. Então, aqui era um período bem antes de Davi, sim ou não? Muito antes de Davi. Então, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Se dava essa história, então, uma túnica, né? Uma túnica era uma veste, uma roupa de várias cores naquele tempo, uma túnica que não tinha costura. Então, era algo muito, muito caro, era algo muito privilegiado, muito diferenciado, a ponto de gerar inveja para os irmãos. Então, o que foi que aconteceu? Para piorar a situação, José ainda teve 2 sonhos, né? No primeiro sonho, então ele via vários molhos, que os outros molhos se inclinavam ao seu molho, não era isso? Os outros molhos, que eram os seus irmãos, eles se inclinavam ao seu molho, os molhos da sua família. Então, os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar ainda mais José por causa desse sonho. E para completar a história, José ainda teve mais um sonho, o seu segundo sonho. Então, ele sonhou que agora o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para ele. Então, a ponto de até o seu pai dizer: o que você quer dizer? Quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, nós vamos se inclinar para ti, José? Então, até o pai de José, ele ficou perturbado com esse sonho, mas ele guardou isso no seu coração. Assim diz a Bíblia. Porém, os seus irmãos o invejaram ainda mais por causa desse sonho, a ponto de um certo dia eles estarem no deserto, né, no deserto dos tosqueadores. Então, Jacó pediu para que José fosse até lá onde os seus irmãos estavam, para saber como é que eles andavam. Então, quando de longe eles avistaram a José, então eles maquinaram entre eles de tirar a vida de José, né, e dizer para o seu pai que ele foi devorado por das feras do campo. Aí foi o que aconteceu. O irmão mais velho, chamado Rúben, disse
disse para os seus irmãos: não vamos sujar nossas mãos de sangue, porque ele é sangue do nosso sangue, do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele numa cova. Então a ideia de jogar ele na cova foi de Rúben, né? A ideia de matar foi de todos, mas a ideia de apenas jogar na cova foi de Rúben. Então, quando eles jogaram José na cova, então eles avistaram uma caravana de ismaelitas. Para quem não sabe, ismaelitas era a descendência de Ismael, pois eles estavam na terra de Siquém. Terra de Siquém é justamente onde Ismael, ele depois que foi despejado de casa com Agar, ele foi viver na terra de Siquém. Primeiramente ele habitou no deserto de Berseba, depois ele foi para a terra de Siquém, e na terra de Siquém ele gerou filhos. Na terra de Siquém começou a se gerar uma grande nação a partir de Ismael. Então essas cidades que estavam se formando a partir da descendência de Ismael, as pessoas eram chamadas de ismaelitas. Então quando eles viram que vinha uma caravana de ismaelitas, então agora Judá disse: não, em vez da gente matar ele, nós vamos vender para os ismaelitas, né, para evitar que a gente suje a nossa mão de sangue e a gente pegue a túnica dele, a gente mata aí um cordeiro no deserto e mancha as vestes dele de sangue e entrega para o nosso pai, e vamos dizer que as bestas feras do campo devoraram o nosso irmão José. Então foi essa a ideia que eles tiveram. Então quando os ismaelitas chegaram, tiraram José da cova, então os ismaelitas compraram José por 20 moedas de prata. Foi assim ou não? Quem é que está lendo a Bíblia? Quem foi que assistiu aí na novela? Então foram na novela 20 moedas de prata também, né? Assim como Jesus foi vendido também, né? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, não foi isso? Jesus, 30 moedas de pratas, José, 20 moedas de prata. Pastor, então é diferente, porque Jesus foi 30. Mas a inflação, vamos dizer que foi a inflação. Depois da inflação não era mais 20, agora era 30. Então da mesma coisa. Então agora José, ele foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, oficial de Faraó. Então, Deus, a Bíblia vai dizendo agora nos outros demais capítulos, vai um capítulo 39, vem um capítulo 40, então continua contando a história de José, e vai dizer que José era bem-vindo na casa de Potifar, porque Potifar reconhecia que Deus era com ele, a ponto de Potifar colocar todas as suas coisas, todos os seus bens, todos os seus servos na mão de José, né? A Bíblia diz que Potifar, ele confiava tanto em José, ele sabia tanto o quanto Deus na vida de José, que ele não sabia mais de nada da sua casa. A única coisa que Potifar sabia era o que ia comer e o que ia vestir, mas todas as suas coisas, todos os seus negócios eram confiados na mão de José. Porém, nós sabemos que se levantou a mulher de Potifar. A mulher de Potifar observou a José, porque ele era um rapaz novo, um rapaz de bom aspecto, era um rapaz bonito. Então, a Bíblia diz isso. Então, a mulher de Potifar começou a observar José e começou a desejar José. E um certo dia, como vocês sabem, né, eu estou apenas refrescando a sua memória. Então, um certo dia, quando estava apenas José, todos os servos de Potifar tinham saído, estava apenas José e Potifar dentro da casa. Então, a mulher de Potifar, ela tentou ter algo com José, mas José não quis, e ele tentando fugir, ela segurou a roupa de José, e José foi embora. Então ela, com as roupas de José nas mãos, quando os servos de Potifar chegaram, ela disse que José tinha tentado violentá-la. E agora que ela estava com a prova nas mãos, né? Estava com as próprias roupas de José. José teve que sair sem roupas, correndo, fugindo do pecado, fugindo da pomba gira, fugindo daquele prato. Então, agora José não tinha como provar a sua inocência. Por quê? Porque o próprio Potifar teve que acreditar na sua esposa, porque ela estava com a prova na mão.
para você ver, né? O servo de Deus estava ali posicionado, estava ali na vigilância, estava ali na oração, estava passando pela prova, estava vivendo um momento glorioso na vida dele, mas vem o diabo para tentar entristecer, para tentar tirar o que Deus, a glória que Deus estava derramando sobre a vida dele. Mas tudo era permissão de Deus. Tudo fazia parte do projeto de Deus. Porque o que Deus queria fazer com José era justamente tirar ele da terra de Canaã e levar até o Egito, mas no Egito não para ser servo de Potifar, mas como todos nós sabemos, o propósito de Deus era fazer de José como governador do Egito, o primeiro ministro do Egito, a segunda pessoa do Egito. Então o que foi que aconteceu? Então tudo isso estava cooperando para o bem de José. Todas as aflições, toda a perseguição que José estava passando, fazia parte, é como se fosse um transporte, um veículo que estava conduzindo José da humilhação, da perseguição, conduzindo para a exaltação, para a cadeira de honra. E muitas vezes a perseguição que a gente vem passando, a humilhação que a gente vem passando, muitas vezes é isso. É um veículo que está nos conduzindo ao entrar no propósito de Deus. Nos conduzindo a nos colocar onde Deus quer que nós fiquemos. Então, Deus continuou trabalhando na vida de José. E a Bíblia diz que José, mesmo estando no cárcere, Deus era com José, a ponto do carcereiro da prisão entregar as chaves na mão de José. José era um preso mor. Por quê? Porque ele tinha as chaves da prisão, ele abria, fechava, ele dizia quem saía, quem voltava. Ele não tinha poder de liberar alguém da sentença, mas ele tinha poder de abrir, as pessoas saírem, tomar banho de sol, e ele mesmo ficava passeando ali pelo cárcere. Então, por quê? Porque Deus também estava com José, mesmo ele estando na prisão. Quando Deus é na vida de um ungido, quando Deus é na vida de um escolhido, quando Deus escolhe alguém, quando Deus resolve pôr as suas mãos para poder fazer algo na vida de alguém. Você pode estar na prisão, você pode estar na escravidão, você pode estar na perseguição, mas de uma maneira ou de outra, Deus continua sendo sempre com você. Então vejamos o que é que acontece. Então José na prisão, um certo dia, os dois prisioneiros que estavam com José, que era o padeiro mor e o copeiro mor de Faraó, também estavam na prisão. Eles tinham feito algo que setou o coração de Faraó, então por isso eles foram para a prisão. Mas um certo dia eles dois tiveram um sonho. Na mesma noite eles tiveram um sonho. Então, acaso eles estavam ali conversando a respeito do sonho, porque eles não sabiam da interpretação. Então José, ouvindo eles falar a respeito do sonho, então José falou, não são de Deus as interpretações. Então José começou a desenrolar o mistério, porque a Bíblia diz que o copeiro mor do Faraó, ele sonhou que ele estava na frente de uma videira. Essa videira ela tinha 3 ramos, e ele via as flores que brotavam desses ramos, e via cacho de uvas brotando dos 3 ramos, e as uvas amadureciam, e na mão dele estava o copo de vinho do rei, do faraó. Então no sonho ele pegava as uvas, espremia dentro do copo de Faraó. Então José disse, os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai restituir o teu cargo. Tu vai sair da prisão e tu vai voltar a entregar o copo de vinho na mão de Faraó. E quando o padeiro mor ouviu essa interpretação, ele viu com quanta sabedoria, quão sábio foram as palavras de José, né? Que quando as pessoas vê a sabedoria de Deus sobre a vida de uma pessoa, quando as pessoas vê o quanto Deus é na vida, é na boca de uma pessoa, então é normal que as pessoas venham reconhecer, porque aonde Deus está, aonde Deus fala, aonde Deus se revela, aonde Deus manifesta a sua glória, as pessoas querem estar. Então o padeiro disse, eu também sonhei, revela-me, por favor, o meu sonho.
Então qual foi o sonho do padeiro? Quem lembra? O padeiro então ele sonhou. O padeiro então ele sonhou que tinha 3 cestos sobre a sua cabeça. E um dos cestos ele estava mais alto. E nesse cesto tinha os manjares, toda sorte de espécie de manjares de Faraó. Sendo que as aves do céu vinham e comiam e devoravam, né, devoravam tudo que estava nesse cesto. Então, mais uma vez José disse, os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai cortar a tua cabeça, vai pendurar o teu corpo, e as aves que você viu, elas comerão a tua carne e te devorarão, daqui a 3 dias. Então, passado 3 dias, era aniversário de Faraó. Olha aí. E sendo aniversário do Faraó, então ele preparou um banquete, convocou o seu servo para que festejasse com ele. Então ele mandou chamar, ele se lembrou do copeiro, porque o copeiro era que preparava o vinho mais excelente, era justamente o copeiro que estava preso. Então ele se lembrou do copeiro e diga, traga o copeiro, tira ele da prisão. Então quando o copeiro estava servindo a Faraó, então o Faraó, ele determinou que o copeiro, da parte daquele dia, estava livre da prisão e ele tinha voltado, restituído o seu posto. Agora, quanto o padeiro, né, o Faraó consentiu que colocasse ele numa forca e o enforcasse. Então se cumpriu a interpretação, a revelação através do sonho e a interpretação de José. Só que José tinha dito para o copeiro, ó, tu que vai ficar vivo, né? Ele nem falou para o padeiro que o padeiro ia morrer. Copeiro, já que tu aqui vai viver, então quando estiveres lá, se lembra de mim. Ou seja, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim, né? Porque eu estou aqui injustamente nessa prisão. Eu vim lá da casa do meu pai, lá do meio dos hebreus, eu estou aqui injustamente. Então o que aconteceu depois que Faraó restituiu o copeiro ao seu cargo, e agora que o padeiro estava morto, o que aconteceu com José? Continuou na prisão. José continuou na prisão, e a Bíblia continuou dizendo que passou-se 2 anos. 2 anos. Né? O copeiro se esqueceu, mas Deus não tinha se esquecido de José. Acredito que teve que passar mais 2 anos, porque ainda estava se completando a porção da sua prova para que ele chegasse à exaltação. Estava faltando ainda 2 anos para que preenchesse a sua porção, para que agora sim, agora completou, agora você pagou todo o preço, agora você vai poder ser exaltado. Então José teve que aguentar mais 2 anos na prisão, mesmo sabendo que o padeiro estava morto e sabendo que o copeiro tinha sido exaltado, restituído o seu cargo. Mas depois de 2 anos foi o que aconteceu, Deus se lembrou de José, e agora a Bíblia diz que Faraó, ele teve um sonho. Agora quem sonhou foi Faraó, agora foi mais forte. Agora ele começou interpretando os sonhos do copeiro, né? Ele começou sendo usado por padeiro, mas agora é a vez de ser usado para Faraó. Então o que aconteceu? O Faraó chamou os magos, os adivinhos, e ninguém conseguiu ter a interpretação do seu sonho. Aí lá vem o copeiro. Passou os 2 anos, me esqueci de José na prisão. Poxa vida, como eu pude me esquecer de José, foi tão fiel comigo. Mas antes tarde do que nunca. Então o copeiro falou para Faraó, tem um hebreu lá na prisão, que ele tem o Espírito de Deus. Porque assim eu sonhei, assim o padeiro sonhou, e assim se cumpriu conforme a interpretação que Deus deu para ele. Então na mesma hora, Faraó disse, manda chamar o menino para cá. Ou seja, deixa o menino rodar. E agora começa um novo tempo na vida do José. Eu comecei a me arrepiar. Começa uma nova história na vida de José. Assim como Jesus também teve que passar por perseguição. Jesus teve que passar por humilhação. Teve que passar pela cruz. Qual é a pessoa que não tem um propósito de Deus,
que tem um chamado de Deus, que não passa por perseguição, que não é crucificado. Como que José, né, com um chamado de Deus tão grande, com uma missão tão grande, com a exaltação da parte de Deus, que só Deus poderia fazer na vida de um homem, ele não poderia pagar um preço, mas José estava sofrendo muito. É aproximadamente 17 anos que José estava sofrendo, desde o dia que os irmãos resolveram vender ele para os ismaelitas. Já fazia 17 anos de luta, fazia 17 anos de humilhação, 17 anos de injustiça, essa é a palavra. 17 anos que José teve que beber o vinho da injustiça todos os dias da sua vida, e ele não via a justiça de Deus, apesar dele saber que a justiça era de Deus, apesar dele confiar que Deus iria honrar, apesar de saber que Deus iria agir, mas ele teve que esperar ano após ano para que Deus levantasse as mãos para lhe honrar. José, ele foi provado na paciência, não só na perseguição, mas ele foi provado na paciência, foi provado na dor, foi provado na luta. E agora José vai para toalete fazer a barba. Agora José entra no banheiro e vai fazer a barba, porque Faraó, o rei do Egito, mandou chamar ele, porque ele era o que tinha um espírito excelente. Todos os magos do Egito, todos os adivinhos, todos os bruxos, feiticeiros, as ciganas do Egito já tinham comparecido a Faraó, mas não houvesse ninguém que desse uma interpretação convincente a respeito do seu sonho. Mas agora José estava na incumbência, na responsabilidade de fazer a diferença. José estava na incumbência de chegar até Faraó para que todos soubessem que Deus era um Deus que revela, é um Deus que interpreta, é um Deus que vive, é um Deus que reina, é um Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala, que tem ouvido que não estão agravados para que não possa ouvir, que é um Deus que tem mãos que não estão encolhidas para que não possa salvar, ajudar, livrar. Então agora o Egito estava prestes a conhecer o Deus de José, o Deus que antes apenas José conhecia, o Deus que antes apenas José sentia no seu coração. Apesar dele ter um Deus tão forte na vida dele, ele teve que vivenciar, ele mesmo sendo vendido para outra nação. Apesar dele sentir a presença de Deus, apesar de ele ter a revelação de Deus, quando ele teve os 2 sonhos, saber que Deus era Deus na vida dele, que Deus era grande e maravilhoso, mas ele teve que passar pela afronta de ser jogado numa cisterna pelos próprios irmãos. Ele teve que aguentar a afronta dos seus irmãos, porque os seus irmãos o odiavam. E nós sabemos que quando você é odiado, você é perseguido pelo aquele que lhe odeia. Você sabe que quando você é invejado, você é perseguido a ponto de jogar eles dentro de uma cova e depois venderem para outros povos. E José teve que passar por tudo isso, aguentar tudo isso, sabendo que Deus tinha promessa, sabendo que ele era de Deus. Então ele teve que fazer como Jesus, porque Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, recebeu coroa de espinho, mas a Bíblia diz, foi revelado aí 700 antes ao profeta messiânico Isaías, que ele não abriu a boca. Ele foi como mudo ao matadouro, uma ovelha muda, e ele não abriu a boca, ele não reclamou. Assim foi José. José não existe registro nenhum na Bíblia que José reclamou. Pelo menos na minha Bíblia não tem, não sei na sua. Não existe, na tua tem? Na tua tem não, né? Na de alguém tem, José murmurando, na minha não tem, nem do Alex. Então, em nenhum momento nós vemos José reclamando com Deus. Não é um momento nós vemos José querendo revidar com as suas próprias mãos. Não em um momento nós vemos José cair por causa da mulher de Potifar. Nenhum momento nós vemos José querendo enganar, porque todos os bens, os negócios, todo o dinheiro de Potifar, oficial do rei do Egito, estava na mão de José. Mas em nenhum momento José pensou em defraudar.
Nenhum momento José pensou em passar a mão no que não era seu, que ele podia, porque se ele fizesse isso, Potifar não ia nem desconfiar, porque todos os negócios estavam 100% nas mãos de José. Todas as suas finanças, todos os seus bens estavam nas mãos, todos os seus servos estavam na mão de José. José era o administrador pleno de todos os negócios, de toda a vida e toda a casa de Potifar. Mas em um momento José, ele escandalizou. E agora, ele está agora no palácio, agora ele entra e ele está na frente de Faraó. E Faraó vai e diz para José: José, eu tenho ouvido falar que você tem o Espírito de Deus que revela e interpreta sonhos. E não existe homem igual a você na terra do Egito. E José respondeu: e não são de Deus as interpretações dos sonhos e as revelações? Olha aí José agora dando a honra e a glória para o Deus que revela, porque se não for Deus, não tem revelação, não tem interpretação, não tem glória, não tem manto, não tem reteté, não tem bênção, não tem milagre, não tem salvação. Então agora Faraó conta o sonho para José. O primeiro sonho, ele diz que ele viu 7 vacas magras. Isso, 7 vacas magras, que estavam na beira de um riacho. E depois ele viu, no mesmo sonho, ele viu 7 vacas gordas. Porém, as vacas magras devoravam as vacas gordas. Eles comiam e devoravam. Depois Faraó, em outro dia, ele teve um outro sonho. E o outro sonho, Faraó disse que agora ele via 7 espigas magras, secas e miúdas. E depois ele via nascer outras 7 espigas cheias, maduras, fortes. Só que ele também via que as espigas miúdas, elas devoravam as 7 espigas gordas, fortes. Então José disse: o sonho que Faraó teve, os 2 sonhos não são 2, é apenas um sonho, é apenas uma revelação. E eis que vai aí a interpretação do sonho, porque as 7 vacas gordas são 7 anos de abundância no Egito. E as 7 vacas magras são 7 anos de seca, assim como as 7 espigas cheias são 7 anos de bênção, de fartura. E as 7 espigas magras e miúdas são 7 anos de seca, de fome em toda a terra. Então, a Bíblia diz que Faraó deu crédito e viu a sabedoria. Eu acredito que Faraó, ele viu a presença de Deus na vida de José. Acredito que quando José estava dando a interpretação do sonho, o Espírito de Deus, o mesmo que estava em José, estava testificando no coração de Faraó que aquilo era verdade. Porque quando Deus fala, o Espírito de Deus, ele não vem só para quem fala, para quem interpreta, para quem entrega a mensagem. Mas o Espírito de Deus, ele vem sobre a pessoa que recebe a mensagem para testificar que aquelas palavras não são do homem, mas são de Deus. Enquanto o Faraó ouviu todos os magos e todos os adivinhos do Oriente, e ele não sentiu que era de Deus, que com certeza cada um deu uma interpretação. Porque falso profeta é assim, o falso profeta, ele, quando Deus não revela, quando Deus não mostra nada, então ele inventa. Não é Deus que usa ele, é ele que usa Deus. Então alguma coisa ele tem que contar. O falso profeta é assim. Alguma história, algum sonho, alguma revelação, alguma visão ele vai ter antes que ele não, mesmo que ele não tenha tido nada. Mas acredito que o Espírito de Deus não testificou no coração de Faraó. Mas quando José, ele entregou a mensagem, quando José, ele entregou a interpretação, então Deus testificou no coração de Faraó que aquilo era verdade, a ponto de Faraó dizer: como tu és sábio, eu vejo o Espírito de Deus sobre a tua vida. E isso é tão verídico que enquanto aos magos e adivinhos, Faraó rejeitou, mandou que eles saíssem do seu palácio. Quanto a José, ele perguntou: sim, José, e o que é que eu faço? Então a Bíblia vai dizer que José disse: você deve levantar um homem inteligente, com sabedoria, um homem douto, para que ele venha administrar
os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de seca, venha ter bonança, para que nos 7 anos de seca venha ter como suprir toda a necessidade da terra. Então, o que foi que Faraó disse? Quem como você, José, uma pessoa que tem um espírito excelente como você, para fazer esse serviço? Você é o homem. Você nos dias de hoje, se fosse um cearense, você é o cara. Você é o cara. Então agora olha aí o presidiário. Olha aí aquele que foi jogado da cisterna. Olha aí aquele que era invejado e perseguido pelos irmãos, odiado. Agora ele estava escolhido, agora como nada mais nada menos o primeiro ministro do Egito. E você pode observar que nem antes de José e nem depois de José, a Bíblia registra que Faraó tinha uma segunda pessoa. A Bíblia em nenhum momento fala que o Egito, além de Faraó, tinha um governador. Ou seja, Deus criou algo que não existia apenas para poder honrar a José. Deus criou, trouxe o que nem existia, trouxe a existência. Por quê? Porque Deus pega o que não existe e traz a existência para poder honrar aquele que fica, que persevera, que é fiel até o fim. Aquele que persevera e é fiel para com Deus até o fim, até o último momento, até a última gota da sua prova. Então Deus prepara coisas que além daquilo que o olho viu, porque os olhos de toda a terra não tinham visto nem um faraó colocar primeiro-ministro sobre a terra do Egito. Então agora José, foi lá para a hora, ó. Aí troquei a palavra. 8h40. Então o que aconteceu, estou terminando, viu pessoal? Estou terminando. Então o que aconteceu agora, nós estamos no fim. Agora José, ele se tornou o homem mais honrado agora do Egito. Ele ficou tão honrado que Faraó chegou a trocar o seu nome agora vai ser Sefenate Paneia, o homem que é honrado por Deus. José agora estava tão exaltado por Deus através de Faraó, que Faraó tirou o seu anel, colocou nas mãos de José, tirou as suas vestes, colocou em José, porque ele estava dando a honra agora sobre José. E agora nós entramos na história, já são 8h40, já estou já encerrando. Mas agora que nós vamos entrar na pregação de hoje, dá uma glória para Jesus por isso. Eu não disse, por isso que dificilmente eu prego a respeito de José, porque tem que ter tempo para pregar sobre José. Tem que ter tempo. Aí o que foi que aconteceu? Mas vocês, vamos encerrar? Vamos. Então o que foi que aconteceu? Em Gênesis 45, a partir do versículo 25, que nós lemos aqui no começo, Gênesis 45, 25, diz o seguinte: subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Para resumir, eu estou pulando aqui um monte de coisa aqui. E subiram ao Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Quem foi que veio? Os irmãos de José. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. E ele também é regente em toda a terra do Egito. Regente significa governador. E o seu coração do pai Jacó, desmaiou porque não os acreditava. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara, aí chega, me arrepiei. E vendo ele não estava acreditando, ele estava desmaiando de tanta alegria, porque já há muitos anos, já fazia 17 anos que ele não via José. Já fazia 17 anos que ele acreditava que José tinha sido devorado pelas bestas feras do campo. Já fazia 17 anos que Jacó estava de luto. Acredito que ele já estava ressecado de tanto que ele já tinha chorado pelo seu filho favorito José. Mas agora lá estavam os seus irmãos que tinham ido para o Egito para buscar comida, porque tinha se cumprido a revelação.
Eles tinham passado 7 anos de fartura, mas agora eles estavam vivendo o 2º ano de seca sobre toda a terra. A seca não pegou só o Egito, mas a seca pegou todas as terras vizinhas, inclusive a terra de Canaã, onde Jacó habitava com seus 11 filhos, porque José estava morto. Mas agora os irmãos que voltaram, além de ter trazendo a comida, trazendo o trigo, o pão que ele foi buscar no Egito. Tá tudo bem, Vaneide aí? Tá agoniada? Tô terminando, viu? Então o que aconteceu? Quando eles voltaram além da comida, eles disseram para Jacó. Então anunciaram a Jacó dizendo: José ainda vive. Chegou a me arrepio todinho. E ele também é regente de toda a terra do Egito, pai. E o seu coração desmaiou porque não acreditava. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José que eles falaram, e vendo ele os carros que José enviaram, fiquei imaginando a alegria dos seus irmãos, né? Porque eles já estavam perdoados por José, né? Então, tinham visto que agora o seu irmão era governador, era ele a primeira pessoa de toda, vamos dizer aqui, a primeira pessoa do mundo, porque todas as nações estavam em seca, estavam vivendo, passando fome, e a única terra que tinha comida era o Egito. E no Egito tinha apenas uma pessoa responsável em negociar a comida, a única comida que tinha na terra, e essa pessoa era José. Aí eu fico agora pensando, imaginando Jacó emocionado, ouvindo aquelas palavras de tanta alegria, desmaiando de tanta alegria, e os seus irmãos alegres, e ele olha para fora de sua casa e vê os carros do Egito parados à porta da sua casa. Na verdade, não era só a porta da sua casa, mas imagino que toda a sua rua estava cheia de carros e cavalos, enviados diretamente de Faraó, da terra do Egito, pelas mãos do seu filho José, que estava morto. E agora ele via toda a sua rua com os carros aí, ó. Aí, pai, esses carros aí, tá vendo, ó? Essa caravana, tá vendo essa carreata aí, ó? Foi José que mandou para te buscar aí, buscar todo mundo, ó. E aqui nós vemos aqui a tipologia de Cristo através da vida de José. Porque assim como Cristo, que passou por toda a perseguição, foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia. Assim, da mesma forma, José, ele passou pela perseguição, ele foi crucificado. Quando é que José foi crucificado? Ele foi crucificado quando ele foi lançado na cisterna. Ele foi crucificado quando ele foi vendido. Ele foi crucificado quando ele foi para a prisão. Então José, em todos esses momentos, assim como Cristo, ele foi crucificado. Só que Jesus, 3º dia, ele ressuscitou. Mas durante os 3 dias, todos pensavam que ele estava morto. Os 3 dias da nação de Israel, os 3 dias tristes de luto dos apóstolos, porque eles acreditavam que o seu mestre Jesus estava morto. Era os 17 anos para Jacó, que ele tinha certeza que José estava morto. Então vamos ver agora o que é que diz. Já terminando, João, capítulo 20. Viu, Miquel? João, capítulo 20, versículo 19. O que é que diz aí a palavra do Senhor? João, capítulo 20, versículo 19. Nós estamos falando aqui da alegria de Jacó e dos irmãos de José, quando viram que o morto estava vivo. Vamos ver o que aconteceu aí 1500 anos depois. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o 1º dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. Continua, versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos
Os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Assim como Jacó, que se alegrou, ele desmaiava de tanta alegria, assim diz a palavra de Deus. Quando ele viu que José, o seu filho preferido, não estava morto, mas ele vivia e ele era honrado, ele era governador do Egito. Assim agora os discípulos se alegraram porque eles estavam de luto, triste. Eles estavam ali em memória da morte de Jesus. Mas alguém entra e essa pessoa diz: a paz seja convosco. Quando eles olham aquele homem parecido com Jesus, e Jesus então mostra as mãos, ele mostra os lados, eles reconhecem os furos nas mãos e nos pulsos de Jesus, e eles se alegraram porque sabia que aquele que era morto agora vivia. Ele tinha ressuscitado de forma gloriosa. Tinha acontecido algo depois dos 3 dias. Ele não estava morto, ele foi crucificado, mas o Espírito Santo levantou Jesus daquela sepultura ao 3º dia. José, ele tinha sido morto, segundo a notícia dos seus irmãos, a primeira notícia, mas agora a segunda notícia, assim como a notícia de Jesus, ele não estava morto, mas ele estava exaltado. Jesus, depois que ele ressuscitou, a Bíblia mesmo diz que ele foi exaltado soberanamente, que a ponto de seu nome ter colocado acima de todos os nomes. José também, ele foi exaltado. José não estava morto, estava vivo, e além de estar vivo, ele estava exaltado soberanamente, e o seu nome foi colocado, o nome de José, ele foi colocado acima de todos os nomes que se pudesse colocar no Egito, abaixo de Faraó. Assim como o nome de Jesus estava acima de todos os nomes que se pudesse nomear debaixo desse céu, abaixo do nome do Deus Pai, o nome de José, Sefonate Pene, agora era o maior nome agora da terra do Egito, mas não só da terra do Egito, mas de toda a terra, abaixo de Faraó. Ele estava exaltado soberanamente, que quem tinha na mão o anel de selar, quem tinha no corpo as vestes reais, porque os irmãos dele tomaram a sua túnica e mancharam de sangue, mas Faraó tirou a túnica, as vestes reais do seu corpo, tirou o anel, e agora José, ele podia ter perdido a túnica de várias cores de Jacó, mas agora ele tinha recebido vestes reais. Os irmãos roubaram a túnica de várias cores, mas agora ele vestiu as vestes de Faraó. Os irmãos poderiam ter achado que tinha tirado a sua vida, a sua honra, mas agora ele recebeu o anel, e aquele anel representava que ele é quem tinha autoridade sobre a comida, sobre toda a comida que ainda restava na terra. Ou seja, se não fosse através de José, as pessoas morreriam, não tinham vida. Jesus também, quando ressuscitou, se não fosse através de Jesus, todos estávamos mortos espiritualmente. Se não fosse através de José, porque todas as pessoas que iam até o Egito em busca de comprar comida, tinham que falar diretamente com José, ou então com algum dos oficiais de José, para saber se José queria negociar ou não. Era assim. Não era com todo mundo que José negociava, não. Porque quando seus irmãos chegaram lá para poder negociar, José disse para eles: vocês vieram buscar comida ou vocês são espião que vieram espiar a terra? Então a salvação da fome estava nas mãos de José, assim como a salvação das nossas almas está nas mãos de Jesus Cristo. Quem que pode se alegrar com essa palavra? Bate palma, aplaude, exalta, exalta e glorifica o nome dele, porque ele não está morto, ele vive. Olha aí José, olha aí os irmãos de José, olha agora Rubem não foi aquele que disse: ei, não mata ele não, lança ele na cisterna. Eu fico imaginando agora Judá: ei, não mata ele não, vende ele para esses ismaelitas que vão passando aí. Agora o mesmo Rubem e o mesmo Judá teve que dizer: aí pai, as carruagens aí fora aí, ó. Olha aí os cavaleiros aí fora aí, ó. Foi José que mandou, pai. Foi José que mandou, pai. Foi José que mandou, pai. Quem que pode contemplar? Sabe o que é que parece que eu estou vendo? Eliseu dizendo: contempla aí, Geazi, as carruagens de fogo aí. Contempla aí o exército aí. Parece que eu estou vendo Eliseu profetizando: abre os teus olhos e ver a carruagem de fogo de Jeová aí. Eita,
Agora era Judá que estava que nem Elias. Jacó abre os olhos e contempla os carros de Faraó. Quem foi que mandou esses carros? Foi José, teu filho. Que carreata é essa aí na rua? Foi José, teu filho, que enviou esses carros aí para buscar tua mulher, os teus filhos, os teus netos e todos que estiveram aqui. E a Bíblia vai dizer que José creu nessa palavra. Ele se preparou, ele preparou as suas bagagens, preparou os seus filhos, suas filhas. E a Bíblia diz que eram 70 pessoas que saíram da terra do Egito, fora as mulheres dos seus filhos. Era 70 pessoas que entraram. Vamos lá, vamos calcular. 70 pessoas, digamos que se fosse nos dias de hoje, cada carro pode levar 5 pessoas, né? Cada carro pode levar 5 pessoas. Então 70 dividido por 5 dá quanto? 70 dividido por 5. 5 vezes 15. 5 vezes 15, 60. 5 vezes 15. Próximo de 5 a 6. Hã? 7. Então imagine se fosse nos tempos de hoje, tinha aproximadamente aí 10 carros. Porque tinha carro a mais, na época tinha os carros extras, né? Então imagina aí que tinha de 7 a 10 carros parados lá na rua para poder. Não, foi José teu filho que mandou, porque ele não está morto, ele vive. Eu quero te dizer uma coisa antes de encerrar aqui essa palavra. Jesus vive. Contempla o exército, contempla os anjos, contempla os exércitos de Deus, contempla os anjos de Deus, contempla a glória de Deus, contempla, porque quando Jesus chegou, ele não chegou só. Quando Jesus disse, olha aqui para as minhas mãos, ele não veio só. Então contempla a glória de Deus aí, contempla a presença de Deus aí, contempla os anjos de Deus aí, contempla os carros, as carruagens de fogo aí. Vamos encerrar, segura aí mais um minuto, vamos encerrar. Segura, mas eu sei que está difícil para você, mas segura. A vitória é quem persevera até o fim. José se tornou rei do Egito porque ele aguentou até o final do culto. O culto dele foi 17 anos, não foi 2 horas não, viu? A honra de José não veio quando ele foi vendido. A honra de José não veio quando ele foi para a prisão. Mas a principal honra de José foi depois que terminou até a última gota da sua prova. Deus cuidava de José. Cuidou quando ele foi vendido, cuidou na casa de Potifar, cuidou na prisão. Mas a promessa de Deus em relação aos sonhos que ele teve, quando ele via os molhos se inclinando aos seus molhos, quando ele via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para ele, só se cumpriu depois que completou a porção do seu copo. Só se cumpriu depois que ele passou por todo o processo e até o último dia de pena naquela prisão. Vai desistir por quê? Vai desanimar por quê? Vai saltar a peteca por quê? Vai chutar a barraca por quê? Vai sair do barco por quê? Desistiu de orar por quê? Desistiu de adorar a Deus por quê? Desistiu da consagração por quê? Desistiu do propósito. O Espírito falou. Desistiu do propósito.
Desistiu do propósito por quê? Quebrou a campanha por quê? Parou no final da reta por quê? Começou e não terminou por quê? Eu não posso terminar esse culto antes de entregar o recado todo. Eu tenho que desenrolar o rolo até o final. Eu não posso voltar com a metade do rolo para casa. Deus está falando aqui de alguém que começou e desistiu, começou e desanimou, de alguém que quer lavar as redes, porque que nem Pedro, Tiago e João passaram a noite toda e não conseguiram pescar nada, porque não conseguiu pescar nada numa noite. Eles estavam ali lavando as redes, porque não deu certo dessa vez. Você está lavando as redes, porque você não conseguiu acertar a primeira flecha do arco. Você não acertou o alvo de primeira. Vai desistir por quê? Porque todo bom atirador de flechas, as suas primeiras flechas, ele certamente errará. Não existe, viu, Adriano? Não existe um bom atirador que não tenha errado as suas primeiras flechas. De cabaçubre queberiaravassúrie e quebiacavassumi andarava e chebiacavassúbre. Cadê essa pessoa? De que assou. Cadê Espírito Santo, essa pessoa? Queria que amadaraba siriaraba ande que abria siriarebash ibria cabasuri anderias xeriara calara siriarias. Vou passar perto que é para me sentir a atmosfera. Aqui tá bom demais. Se pudesse passar a noite só aqui, ó. Eita glória. Deixa eu ver. Aonde o alarme apitar eu já sei, é aqui. Deixa eu ver onde é que vai apitar. Aqui não apitou não, foi berrar. Meu Deus. Ali não apitou não, parecia um berrante. Mas deixa eu dizer para alguém aqui. Eu vou encerrar agora. Mas antes disso, deixa eu dizer. Não é hora de lavar as redes. Não é hora de desanimar. Não é hora de desistir. É hora de se lançar. É hora de investir. É hora de acreditar. Assim Deus deu para ti, Deus para ti. É hora de ter fé. É hora de fazer o que tu nunca fez. É hora de tu investir o que tu nunca investiu. É hora de tu lançar todas as tuas fichas. É hora de apostar tudo que tu tem. É hora de tu se lançar de uma vez por todas nas águas.
Ia sobre cambarabra sobre cambarébia. Ai, a sobre camandará. Assim diz Deus para ti desistir, não. Shibikibiacava sobre andarebe. Andar sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Ele é galardoador de todos aqueles que nele acreditam. Biaçu. Ei, continua acreditando. Ei, porque eu vejo tu dizendo, eu não acredito mais. Oria kamadagasúpia. O Espírito de Deus. Ia sobre a cá. Eu não disse que ia alarmar. Olha. Te lança, investe, vai para cima. Deus é forte, Deus é forte, Deus é forte, Deus é forte. Ele pode fazer abundantemente mais, além daquilo que tu pensa e imagina. Ele pode fazer abundante mais, além daquilo que tu pensa, que tu pede e imagina. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Deus está revestindo ela com fé, ó. Deus está revestindo ela com fé, com poder. Todo mal, todo impedimento sai e entra o poder de Deus. Toda incredulidade em nome de Jesus sai e entra a glória de Deus. Olha Deus dando arma para ela aí, ó. Deus dando espada, ó, para lutar. Deus dando capacete, ó. Olha aí Deus dando escudo, ó. Eu vejo uma espada na mão dela para lutar. Vai lutar, vai para cima, vai guerrear, vai bater as portas, vai orar, vai fazer propósito, vai fazer campanha, vai fazer jejum, vai congregar, vai obedecer, vai pedir, vai clamar, vai implorar, vai interceder. Recebe fortalecimento, recebe a armadura da fé. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor será contigo. Caba sobre candaravassa. Aiaçou. Tu não sabe que quando tu quer, tu consegue. Tu não sabe que quando tu quer, tu é aquela que vai para cima. Debia sobre candarabra sobre quendere. Ai, assim como o leãozinho que protege a presa, a sua cria, assim como o leão valente que protege o leãozinho. Ei, de camadagasúbia, ande camada, tu é como uma leoa nas mãos de Deus. Adarabra sobra calabradara. Anda, cadê a tua valentia agora? Anda, calabra, cadê a tua força agora? Ei, de calabradarabradarabra. Tu tá fraca, mas Deus é quem te dá força. Ei, de calabrasuriabra. Ai, arabra sobre calabradarabra. Araia sova na barabarabarabarabarabara. Eu vejo a unção do primeiro amor descendo sobre a tua vida. Aí, ó. A glória desta última casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor.
Estão precisando, tá certo? Tem gente precisando de fé. Eu vejo ausência de fé. Tem gente que está passando por isso. Pouca fé. Eu vejo morte. Eu vejo morte. Não sei se é física, se é espiritual, mas é as duas. Morte. Eu vejo morte, física e espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro vida. Declaro vida. Eu declaro fé. Eu vejo desânimo. Eu declaro em nome de Jesus, ânimo. 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 Ânimo, vida e fé. Essa morte espiritual eu repreendo em nome de Jesus. Essa morte física eu repreendo em nome de Jesus. Esse aspecto fúnebre eu repreendo em nome de Jesus. Esse luto eu repreendo em nome de Jesus. Essa tristeza eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, vai sair a morte, vai entrar a vida. Vai sair o luto e a tristeza. Vai entrar ânimo, vai entrar fé, vai entrar vida em abundância. Que Deus venha preencher todo esse sentimento de perca. É como se estivesse faltando um pedaço de alguém. Alguém está com esse sentimento. Tem essa atmosfera. Deus me revela isso nos ares. Se entristeceu por quê? Eu estou dizendo que Deus vai tirar esse sentimento de perca. Se eu tivesse dito que ia ficar o sentimento de perca, você podia ficar triste, mas Deus vai tirar. Vai tirar a tristeza, vai tirar o desânimo, vai tirar a falta de fé. Aí tu faz ficar triste, me ajuda aí, porque a tua alegria aumenta a minha fé. A tua alegria me empolga. A tua alegria faz eu profetizar mais. A tua alegria faz eu descer mais profundo. A tua alegria me dá motivação para eu ir mais além, rapaz. Entenda. Deixa dessa tristeza, dessa cara feia. Será que o que eu estou dizendo aqui faz sentido para alguém? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido?
Faz sentido? Foi que houve? O microfone aí tem a... Eu tenho que fazer tudo, pessoal. Tenho que pegar o microfone, tenho que correr. Hoje eu não preciso filmar aqui, o Eliab está aí. O Elivel também com... Vai. Porque ontem eu acordei de madrugada, né? Aí eu tive um sonho que o bebê morria. Aí foi, eu acordei, repreendi, aí dormi de novo. Só que aí o sonho continuou da onde tinha parado. Aí eu fui e acordei chorando com falta de ar, né? Sentindo falta do meu bebê. Aí tudo bem, fiquei acordada, não consegui dormir mais. Vi ele trabalhar, aí cochilei de novo. Quando eu cochilei de novo, o sonho continuou da onde tinha parado mais uma vez. Aí de ontem para cá, eu estava com essa sensação mesmo preocupada, né? De que fosse acontecer alguma coisa com ele. Aí agora o senhor falando, realmente me deu um alívio quando o senhor estava orando, né? Me deu um alívio. Bate palma para Jesus. Que o sentimento estava no ar. O que ela estava sentindo estava pulverizado no ambiente. Né? Aí Deus faz sentir, quem tem sensibilidade espiritual, Deus faz quem tem sensibilidade espiritual sentir o que alguém está emanando no seu coração. Esse é o dom do profeta, é isso. Deus ele faz sentir o que a pessoa está emanando no seu coração dentro do ambiente. Entendeu? E era desse lado aqui mesmo, é tanto que eu estava mais desse lado aqui, nesse sentimento, não tinha nada a ver com o que eu li, José, né? Aí Deus está dando livramento, viu? O sonho, quando está escrito aqui na história de José, quando ele teve dois sonhos, Faraó teve dois sonhos, né? Aí José disse, só quando o sonho é duas vezes a mesma coisa é porque é revelação de Deus. E não foi dois, foi três. Era mais do que revelação. Tá mais do que revelação, né? Mas está repreendido essa morte. E a Flávia me disse esses dias agora, viu? Está com uns 3, 4 dias que ela disse que olhou para tu e sentiu a morte e sentiu de orar por tu para repreender a morte. Está com uns 4 dias que ela falou isso para mim, aqui, entendeu? Então foi Deus purinho. Ela nem falou isso para vocês, né? Foi Deus purinho aí. Então está repreendida essa morte. Em nome de Jesus. Pisa na morte, vai, Cariano. Pisa na morte, vai. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Jesus é bom. Ele é bom. E essa palavra faz sentido para mais pessoas ainda. Para mais pessoas. Para mais pessoas. Né, Carla? Mais pessoas. Mas alguém faz sentido? Não vou botar tu para falar, não. O testemunho deles ali já basta. Mas se faz sentido para alguém, só vai levantar a mão. Ó. Aparecida. Faz sentido? Por que Aparecida? Tá o quê? Um neto muito doente, lá no Rio Grande do Sul, ele, sabe? E lá foi 2 vezes internado. Aí agora ele está internado de novo. E está muito ruim o negócio lá? Tá ruim. Em nome de Jesus, está repreendido esse espírito de morte. O Alex aqui conhece o filho do Alisson. Muito Amém. ruim. Amém, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Amém, glória a Deus.